o efeito sobre que o desmatamento causa seria justamente sobre as questões climáticas. Boa pergunta, né? Eu acho que muito, acho que até no tempo, sabe? Tipo, era pra estar inverno e às vezes fica verão. A gente quase não tá tendo mais inverno, a gente quase não tá tendo mais chuva. A falta de água que nós estamos tendo agora. O que mais? As chuvas que são demais, as enchentes, o calor demais, o frio demais. Esse lugar onde estou agora era uma floresta. O lugar onde você mora também era uma floresta. No entanto, a floresta deu lugar à sua casa, às ruas, às estradas, ao que chamamos de cidade. Acredito que todos nós concordamos que essa transformação trouxe muitos benefícios. Bem-estar, saúde, conforto. Mas será que não exageramos ao ponto de devastarmos todo o verde que estava aqui? O desmatamento, também conhecido como desflorestamento, é a destruição do espaço natural feita pelo homem, que resulta em graves consequências. Hoje, as consequências do desmatamento nos ajudam a refletir sobre as nossas ações devastadoras. Destruímos com a proposta de conquistar bens, qualidade de vida, conquistar o progresso. Mas quais das nossas atividades realmente causam desmatamento? De uma forma geral, a questão do desmatamento está mais relacionada à expansão da área agrícola. Então, existe uma demanda muito grande, devido ao crescimento da população mundial, uma demanda muito grande por alimentos. E uma forma de produzir alimentos é aumentar a área agrícola. E a expansão dessa área agrícola está ocorrendo principalmente em direção às áreas remanescentes de floresta. Então, a questão essencial é a produção de alimentos para o mundo e é um dos maiores forçantes da questão do desmatamento. As pessoas acabam avançando em direção às áreas de remanescentes de mata, em parte como uma atividade comercial, pela produção de madeira ou em algumas regiões pela produção de carvão, mas no final essas áreas acabam sendo ocupadas com atividades agrícolas ou pecuárias para a produção de alimentos. Aqui ao meu lado, Paulo Tarso, que é do Departamento de Hidráulica e Saneamento da USP São Carlos, não é isso, Paulo? Paulo, para a gente começar, qual é a característica desta área que nós estamos agora? Então, essa é uma área de preservação daqui da fazenda do Instituto Arruda Botelho e é uma área que está preservada há mais de 20 anos. Há quanto tempo vocês realizam pesquisa nessa área? Essa pesquisa nessa área de cerrado se iniciou em outubro de 2011 e nós estamos fazendo um monitoramento constante dessa área até o momento. E o que motivou a pesquisa de vocês? O principal motivo da nossa pesquisa foi com o objetivo de entender como que funcionam os mecanismos de balanço hídrico e erosão do solo em áreas de vegetação nativa e áreas agrícolas, né? Áreas que foram já desmatadas e são hoje em dia utilizadas para produção de alimento, para produção animal. Sim, e hoje nós vamos fazer essa comparação, mostrar essa comparação hoje para as pessoas. Né? Aqui nessa área é uma área que a característica dela é que não desmatamento, natural. Tá, então mostra pra gente qual a estrutura que vocês montaram e qual o objetivo, né, da análise de vocês. Correto. Aqui nós podemos verificar, foi uma área que nós montamos de 100 metros quadrados, então ela tem 5 metros de comprimento por 5 de largura por 20 de comprimento, né, que dá 100 metros quadrados. Nessa área a gente está coletando o escoamento superficial, ou seja, o total da água de chuva que chega aqui, quanto que ele escoa superficialmente, que ele escoa na superfície do solo. Então toda essa água que está sendo escoada aqui, nós estamos coletando, né, nessas caixas que estão aqui embaixo. Então, após cada chuva, nós chegamos aqui para fazer a coleta, para levar para o laboratório e ver a quantidade de sedimentos que ocasionou em decorrência dessa chuva. Como a gente pode ver aqui, nas áreas de cerrado, a quantidade de sedimentos é bem baixa, a água é praticamente transparente. Bem limpa, né? Isso. Então, a gente chega
mede no laboratório e compara com os outros usos do solo. Mas essa água limpa está relacionada também com o fato da área não ser degradada, né? Justo, isso mesmo. Aí vocês não encontram nenhum tipo de produto químico, nenhum tipo de... E também do processo de erosão, porque tem essas folhas, essas folhas que a gente pode verificar Isso aqui, aqui, né? elas propiciam maior retenção de água e também a gente não tem arraste de sedimento nesse processo. Então, quando a gente comparou, por exemplo, com uma área degradada, uma área que foi desmatada e não tem cobertura alguma, o aumento da taxa de erosão, ele se dá em torno de 100 vezes maior. O espaço natural foi modificado por algum motivo. Quais os benefícios? Eventualmente, a gente teria que fazer uma análise um pouco mais detalhada para verificar qual o ganho de produtividade que a gente pode ter nas áreas agrícolas atuais, investindo mais em tecnologia, investindo mais em pesquisa, de forma a aumentar a produção de alimentos nas áreas atuais, sem haver a necessidade de comprometer as matas remanescentes. E essa estrutura aqui, Paulo? Isso daqui é uma calha para a gente poder medir o total de água que chega no solo. Então, como a gente conhece a área, a gente mede esse volume total, então a gente tem a quantidade de milímetros de água que atinge o solo. Então você tem um total de volume por área, você tem a quantidade de milímetros. Isso aqui a gente usa para medir a interceptação da chuva. Então esse total, somado ao total que escoa pelo tronco, seria o total de água que está chegando no solo. E a diferença, se a gente pegar o total de chuva que tem na superfície da vegetação, que a gente está medindo na torre, menos esse total que chega no solo, isso é o que fica interceptado na vegetação. E nessa área de cerrado, cerca de 20% fica interceptado na vegetação. Ou seja, de toda a chuva, 20% da chuva fica retida na vegetação. Os restantes 80% ele atinge o solo, 1% ele está escoando superficialmente e o restante está infiltrando no solo e as plantas estão utilizando nesse processo de transpiração e evaporação, e uma pequena parcela ainda pode atingir o aquífero. A estimativa é que se perca por dia mais de 100 espécies. Mas de que maneira isso nos afeta e o que será que a gente tem a ver com isso? Então esse planejamento tem que ser a curto prazo, a longo e a médio e a longo prazo. Então para fazer isso a gente tem que conhecer como que funciona antes de desmatar.